Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois a gente coloca esse vídeo lá no YouTube, também Ângela Esteve 17. Lá no YouTube tem uma playlist de todos os nossos evangelhos que a gente tem realizado aqui há 4 anos, desde a pandemia que nós começamos com esse evangelho e continuamos aí estudando um pouquinho as parábolas e todos os ensinamentos de Jesus. É o momento que a gente dá uma paradinha na nossa correria, no nosso dia a dia, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre comportamento, sobre as virtudes, sobre a forma de lidar com os problemas, com as situações, refletir a vida mesmo, sob a luz do Evangelho do nosso Mestre. Como eu sempre digo aqui, toda situação que a gente vive no mundo, seja lá qual for o problema que for, a gente sempre tem uma palavra do Evangelho, sempre tem uma palavra de Jesus que vai nos trazer um conforto, uma orientação. Então, vamos começar agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja conosco, no meio de nós, como Ele sempre está, para que nós possamos recordar seus ensinamentos e que a gente possa desenvolver esse nosso Evangelho com toda a paz e toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu trouxe uma passagem do Evangelho que está em Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, que diz o seguinte: dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino dos céus. É óbvio que quando Jesus fala, ele se utiliza de uma linguagem muito forte, justamente para quê? Para que isso traga um abalo na forma de pensar e de ser das pessoas. A gente, quando escuta essas falas do Evangelho, a gente tem que se reportar lá à época dele. Porque a época dele, não que isso não aconteça ainda hoje, mas na época dele a divisão de raças era muito forte, forte mesmo. E o que ele está querendo dizer aqui? Que quando a gente for oferecer alguma coisa nossa para alguém, quando ele dá aqui o exemplo do banquete, que a gente procure convidar aqueles que não podem retribuir. Que a gente faça as coisas sem esperar a retribuição do outro. Porque é dessa forma que a gente vai poder estar em paz com a nossa consciência e também de praticar uma virtude muito grande que é carregada de amor, que é a piedade.
Porque a piedade, e é isso que Jesus está conclamando aqui, vai fazer com que a gente faça para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, sem cobrar o pagamento disso. A gente tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo do Espírito Michel em Bordeaux, 1862. E hoje o Evangelho eu vou fazer em cima dessa mensagem. Então nós vamos trecho por trecho, porque ela é muito elucidadora, inclusive para o momento que nós estamos vivendo. Não dá para a gente fechar os olhos e ignorar tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos vivendo uma crise mundial, não é só regional. Claro que nós estamos com os nossos irmãos do Sul passando por provações muito grandes e o coração da gente se enche, se é que se pode dizer, de alegria, mas de regozijo de ver tanta ajuda que está vindo. Isso é sinal de que a piedade está dentro do coração de cada um de nós e às vezes nem a gente sabia que tinha. E agora nesses momentos, porque é no momento de crise que a gente vai descobrindo quem é quem. Quem só aponta o dedo e aquele que faz. É muito interessante a gente perceber isso. Isso em todos os níveis. Não só no que diz respeito aos governos, mas a respeito de cada um de nós individualmente. E a lição começa assim. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. E aqui a gente vê justamente a parábola de Jesus, que é a gente procurar fazer pelo outro sem esperar a retribuição. Mas parece até um contrassenso, porque ao mesmo tempo em que nós experimentamos o pesar de ver a dor alheia, ao mesmo tempo nós sentimos alegria quando a gente consegue alcançar, acalmar um coração, ajudar um irmão, seja não só materialmente, mas levantando o ânimo, dando coragem, despertando a fé, não deixando que o coração se esfrie diante das provações. E aí o Espírito continua na sua lição. A piedade, quando profundamente sentida, que encanta, profundamente sentida, é o amor. E o amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Olha só o que ele está falando aqui. Quando eu falei que a gente está vivendo uma situação mundial
de sofrimento mesmo, porque a gente tem o nosso problema, né, a nossa questão aqui do sul do país, mas nós temos também a África, onde pessoas estão morrendo de fome. Nós temos também uma guerra acontecendo lá no Oriente, ali no Oriente Médio, e temos ainda uma guerra na Europa, ali na Ucrânia e Rússia. Então veja o estado global que está na nossa Terra. E tudo isso acontece por quê? Por causa da dureza dos nossos corações. Porque nós ainda não enxergamos o nosso próprio como uma extensão de nós mesmos, como emanação do Criador. E agora, com essa catástrofe toda que está acontecendo, nós estamos começando a despertar esses sentimentos. Começar a despertar, fazer pelo outro como nós estamos fazendo, que era o que o Cristo fazia. Ele, quando curava, ele nunca pediu paga a ninguém. O que ele queria é ver a felicidade estampada no rosto das pessoas. O que ele queria era livrar a terra de tanto sofrimento. Esse era o grande objetivo dele. E ele nos exemplificou disso. E nós estamos aqui agora procurando exercitar isso. E é tão bom esse exercício que cada vez que a gente doa, mais a gente quer doar, porque tem uma sensação espiritual no coração de amor que começa a agitar-se dentro da gente. Hoje eu vi um vídeo muito emocionante que realmente levou às lágrimas. Eu até coloquei nos meus stories hoje, que foram as crianças africanas em círculo rezando em cima da bandeira do Rio Grande do Sul para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Crianças que mal têm o mínimo para sobreviver, deixaram sua dor de lado por um momento para orar para outros irmãos que também estão sofrendo. Porque quem sentiu a dor em si mesmo é capaz de entender a dor do outro. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo, tem muita coisa boa que está emergindo dessas experiências do sofrimento. E às vezes o sofrimento ele vem justamente para o despertar das nossas almas. Continuamos. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderdes, sede úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Acho que nem preciso explicar isso. Ficou muito claro. E quanta gente está indiferente, que não quer ver porque acha que o sofrimento é na casa dos outros e nunca vai chegar na nossa casa. Que o sofrimento é lá e não aqui. E no universo todo não existe o lá. Em qualquer lugar aonde esteja,
havendo um problema, isso também é problema nosso. E não adianta querer cooperar apenas vindo à mídia, apenas para ficar criticando iniciativas de uns e outros que estão tentando fazer alguma coisa. Não adianta ficar agora querendo fazer guerras governamentais. Cada um está se mostrando. Os governos estão se mostrando pelas suas atitudes e as pessoas também estão se mostrando pelas suas atitudes. Não é necessário apontar o dedo porque a gente está vendo tudo o que está acontecendo. O momento grave agora, realmente dignos da nossa piedade, é daquele que está indiferente a tudo isso e que acha que o problema na casa do vizinho não lhe diz respeito. Quando a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e aborrecimento de que se arreceia o egoísta, quanto ela está longe de estar perturbando esses que são egoístas. Na realidade, a piedade não perturba ninguém. É claro que ao contato do sofrimento, a gente chora junto, a gente se comove, a gente também entra num padrão diferente. Mas é como eu disse, esse constrangimento que a gente sente, esse abalo profundo que nós temos na alma, ao percebermos o sofrimento, ele vai ter uma compensação muito grande. É o que ele diz aqui. A compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes, de que ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Porque não adianta a gente também só ficar assistindo, se comover, chorar, se emocionar de ver os resgates e de ver tanta coisa e também não fazer absolutamente nada. E todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode ajudar. E não é só ajudar com prece, não, viu, minha gente? Porque agora o momento é tão grave, a prece ela é importante. Nós vamos fazer, as correntes espirituais são importantes, são muito importantes. Mas nós não podemos esquecer que vidas estão em risco. E quando eu digo vidas, são de homens, mulheres, crianças e animais. Então não adianta a gente ter o entendimento de que as pessoas perderam a casa e estão em abrigos. Esse primeiro momento, graças a Deus, a gente está conseguindo, claro que não perfeitamente e de acordo com os desígnios divinos, a ajuda está chegando. Mas aqui vale dizer também que não adianta só ficar olhando e não fazer nada. E o problema, ele não vai parar aqui, nesse momento. Uma hora a água vai baixar. E essas pessoas terão que sair dos abrigos. E vão para onde? Quem perdeu tudo. Então elas continuarão precisando da nossa ajuda. Materialmente falando e também espiritualmente falando, psicologicamente falando. Porque imagina como é que foi o Dia das Mães para aquelas mães que perderam seus filhos no meio da enchente, ou dos filhos que perderam suas mães ou avós. Existe um sofrimento material, mas o sofrimento moral é muito maior. E quando a gente vê um olhar amigo, uma pessoa que
a gente pode conversar e ver que nos entende, que está interessado em saber aquilo que a gente está sentindo, é outra coisa. Por isso que eu digo que todo mundo pode ajudar. Vai ter que ajudar no CVV, vai ter que ajudar mandando recursos materiais, ajudar de todas as formas. Eu não vou ficar falando aqui das coisas que eu, o Grupo Semente de Luz, temos feito, a gente faz aquilo que nos é possível. E a gente está pretendendo fazer mais. Por quê? Porque a gente sabe que toda essa situação, ela é de longo prazo. Não vai se resolver isso a curto prazo. Então, todo o nosso amparo vai ser necessário. E aqui eu convoco todos aqueles que, em nome das religiões, em nome da espiritualidade, que se façam presentes também nesse sentido. A gente vê que tem entidades que estão colocando linhas para que as pessoas possam ligar e falar. Ainda tem uma dificuldade com essa comunicação, mas daqui a algum tempo mais para frente, isso vai ser muito necessário. Vai ser muito necessário ouvir, entender a dor do outro. E para a gente entender a dor do outro, nós precisamos ter piedade. Esse sentimento dentro do nosso coração. E nós não devemos fugir das dores. Principalmente daquelas que estão batendo aqui a nossa porta. Não vamos ser omissos com nada disso, porque Jesus nunca foi omisso. Nunca ele deixou de atender um doente que fosse, um endemoniado que fosse. Nunca ele deixou que ninguém ficasse sem o seu amparo. Não só com a cura, não, mas com o seu olhar amoroso, com a sua palavra de conforto e de dizer: vá, não peques mais. Levanta, anda. Tome cuidado de não fazer o mesmo erro. E sempre dizendo: o Pai está sempre esperando, de braços abertos, a todos aqueles que voltarem o seu olhar para Ele. E é por isso que é necessário que a gente entenda tudo o que está acontecendo. Deus não está castigando ninguém. Tudo que está acontecendo, Deus ele não vai evitar que o homem provoque coisas e que tenha consequências. A providência divina está para cada um, mas a misericórdia de Deus e o socorro de Deus também está para cada um. E que todos nós aprendamos, seja lá quando que for você for ouvir esse vídeo. Não importa o momento que você esteja, a gente tem que aprender que é na tribulação que nós nos tornamos fortes. Como dizia Paulo de Tarso, é sabendo que a tribulação é que produz fortaleza. Porque nunca mais quem passou por essa experiência e quem está também trabalhando para ajudar, também não vai ser mais a mesma pessoa. Todos nós, não parece, mas todos nós estamos passando por uma modificação. Cada um de nós está passando. Por quê? Porque tudo está acontecendo muito forte ao nosso redor. Tanto aquele que está vivendo lá a dificuldade, como os que estão se movimentando para ajudar. Ninguém mais vai ser o mesmo depois dessa experiência. Porque mesmo aqueles que estão lá, que passaram até por risco de vida, estão se ajudando uns aos outros. Está sendo difícil? Está sendo muito difícil. Mas, passada a tempestade, sairemos todos nós mais fortalecidos, mais grandes no amor,
mais afetuosos, menos egoístas, menos indiferentes. Porque a dor que bate na porta do outro, amanhã pode bater a nossa porta. E a nossa dor de olhar, de ver tudo que está acontecendo em volta, ela se ameniza quando a gente faz alguma coisa. E nem precisa de muito. Como disse uma moça, agora eu não lembro o nome, qualquer quantia em dinheiro que você ajuda, qualquer coisa que você mande é de utilidade. Como ela disse, 89 centavos compra um sabonete. Se você doa 20 reais, você doa mais do que 20 sabonetes. Então vamos pensar nisso. Vamos sair um pouquinho da nossa concha egoística e olhar um pouquinho mais para fora. Mas colocar esse olhar com amor, não com olhar de crítica. E também não só daquele que fica olhando e não faz nada. Não, vamos participar disso, porque todos nós estamos crescendo com essas experiências. E a melhor, como diz a Adriana, a melhor maneira de aliviar um pouco a dor é ajudando. É isso, alivia a dor do outro, mas alivia a nossa também. Porque não é possível que tenha um coração tão duro que está vendo tudo isso acontecer e não sente nada. E nós vamos ficar para nós que estamos todos, porque eu me coloco que todos nós estamos passando por essa provação. Não são só os nossos irmãos do Sul, somos todos. Todos. O Brasil inteiro está se movimentando nessa causa. Então essa mensagem de Emmanuel é para nós, que se chama fortaleza. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade.
Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Eu espero que todos nós que aqui nos reunimos toda semana para esse evangelho, ou para você que está ouvindo pela primeira vez, que ouça com os ouvidos de ouvir e veja com os olhos de ver. Ninguém está perdido. Todos nós estamos vivendo experiências dolorosas. Todos nós. Aqueles que deixaram o corpo físico não estão desamparados. Equipes que se formaram no plano espiritual de resgate trabalham incansavelmente para resgatar as almas e levá-las ao seu destino, ao seu abrigo seguro. Por isso é muito importante que a gente se mantenha na nossa fé, sem desespero, porque o Pai, que é meu Pai, é o Pai de todos nós. E Ele jamais deixaria um filho que fosse para trás. Nós não conhecemos toda a nossa história. Nós conhecemos apenas o capítulo dessa série que nós estamos vivendo hoje. A gente não tem o processo todo, a gente não tem o conhecimento aqui agora de tudo que nós passamos durante a nossa evolução espiritual. Mas nós sabemos sim, que depois de passar por essa tempestade, com certeza, os nossos próximos capítulos serão bem melhores, de acordo com o bom uso que nós fizermos agora da piedade no nosso coração. Então eu espero que você que está ouvindo esse evangelho, que sinta-se tocado por esse sentimento, que é o amor por excelência, é o amor mais puro que existe. Não fuja do sofrimento. O sofrimento às vezes traz um incômodo à primeira vista, mas a recompensa que a gente tem, nenhum dinheiro no mundo pode pagar. E que nós possamos agradecer a esse que é o caminho, a verdade e a vida, por nos trazer essas lições, por esclarecer o nosso entendimento. Se antes nós seguíamos pela terra como cegos, como surdos, agora as luzes do Evangelho se fazem mais fortes. É necessário agora que essa fé esteja acesa diante de nós para que nós possamos seguir firmemente com dignidade diante de tudo aquilo que a vida nos coloca pela frente. Que nós não baixemos a nossa fronte derrotados, mas que nós possamos olhar o horizonte com dignidade. Que todos nós, juntos, unidos, façamos um pouquinho para que a obra aconteça. Amado Mestre Jesus, olhai por todos nós que somos necessitados ainda do seu amor, do seu amparo. E principalmente, Senhor, a todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades maiores do que a nossa. Que as suas bênçãos se voltem pelos nossos irmãos do Sul. Que as luzes possam ser derramadas e que a nossa energia possa ser direcionada até lá para que nós possamos ajudar as equipes de resgate a resgatar esses irmãos que já deixaram ou que estão deixando a matéria. Nós sabemos que ninguém está em desamparo e que a morte não existe, é apenas uma passagem. E é essa fé e essa certeza que nós carregamos, que é o que nos mantém de pé, que é o que nos mantém dignos, sabedores de que receberemos, todos nós, a recompensa do amor divino na nossa vida. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que possa olhar também pelos nossos irmãos da África, do Oriente Médio, da Europa,
porque eles também são nossos irmãos, porque eles também são humanos, porque também dizem respeito a nós. Oxalá que se o nosso exemplo de união pudesse chegar a alguns lugares para que essas pessoas acordassem para a realidade e parassem com disputas e com guerras que já não fazem mais sentido. Quem sabe o nosso exemplo possa atravessar as fronteiras, não só por causa da ajuda material, mas que mostre que nós somos um povo de evangelho, a pátria do evangelho, que deve dar exemplo a todos. Que Jesus nos fortaleça, nos ilumine e nos guie hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Muito obrigada pela presença no Evangelho. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed. Não esqueçam de curtir aqui no YouTube. Compartilhe com aquelas pessoas que você ama. É sempre bom a gente, nesses momentos, ouvir uma palavra da espiritualidade. Mais do que nunca, nós estamos precisados disso. E que todos tenham uma boa semana, uma semana de ânimo, de trabalho, de ajuda, que nós continuemos firmes e fortes na nossa fé e nas nossas atitudes, e principalmente na nossa ação no bem. Que Jesus abençoe a todos e semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com o nosso Evangelho Online. Fiquem todos na paz do nosso Mestre. Até lá.